Você já ouviu uma história que foi tão ultrajante que você simplesmente não poderia aceitar que era verdade? Felizmente, hoje em dia praticamente todo mundo tem uma câmera em todos os momentos. E é mais fácil do que nunca capturar rapidamente um vídeo como evidência das coisas mais improváveis. Então sente-se e prepare-se para se surpreender, porque se esses momentos não fossem filmados, ninguém acreditaria. Número 14. Um elefante pinta um autorretrato com sua tromba. Os elefantes são algumas das criaturas mais inteligentes do reino animal. E você provavelmente está ciente de quanto controle eles têm de suas trombas, que contém mais de 40 mil músculos. Então, faz sentido que alguns conseguiram aprender a usar suas habilidades para atividades artísticas como este elefante em um santuário na Ásia. Ele foi treinado pela equipe para replicar pinceladas e técnicas de pintura, e é realmente capaz de pintar um autorretrato enquanto convidados do local assistem. Não há truques de câmeras acontecendo aqui. O que você vê está acontecendo de verdade e até causa confusão para as pessoas que estão lá ao vivo. Existem vários elefantes que são capazes de produzir uma variedade de pinturas, e isso se tornou uma importante fonte de doações para o santuário. Eles vendem as pinturas para turistas por $500 cada, e todo o dinheiro vai para ajudar a cuidar dos artistas. É particularmente impressionante, porque a qualidade do trabalho é muito melhor do que muitos humanos podem alcançar. Você acha que é um artista melhor que esse elefante? Antes de continuarmos com esse vídeo, clique no botão de inscrição e após no sino de notificações à direita e nos ajude a fazer mais vídeos como esse. 13. O guepardo é um amigo da família. Bilhões de pessoas ao redor do mundo gostam de ter gatos como animais de estimação. E há muitas possibilidades de escolha, com 71 diferentes raças domesticadas para escolher. Algumas pessoas, no entanto, querem ter algo um pouco mais incomum e potencialmente mais perigoso em sua casa. E você pode argumentar que é um direito deles tomar esse risco, mas e se eles permitissem que seus gatos selvagens brincassem com seus filhos? Este vídeo mostra uma família onde isso é precisamente o que acontece, porque as duas crianças se tornaram melhores amigas de duas jovens guepardas chamadas Vacu e Sila. Elas nunca conheceram nada diferente porque as felinas sempre estiveram ali. E já que cresceram em um ambiente doméstico, elas não podem ser comparadas ao que estão na natureza. Ainda assim, estes são predadores dominantes em seus habitats naturais, e mesmo quando pensamos que estão brincando, eles podem representar uma ameaça séria. O perigo pode não ser tão aparente enquanto eles ainda são apenas filhotes, mas quando eles crescerem para a idade adulta, certamente este modelo de vida vai ter que ser repensado. Número 12. Cavalo ataca jacaré. Jacarés são algumas das criaturas mais ferozes do planeta, com fileiras de dentes afiados e uma das mordidas mais fortes. A maioria dos animais, incluindo os humanos, sabem que é melhor ficar o mais longe possível deles. No entanto, às vezes isso é mais fácil dizer do que fazer, e esse vídeo mostra que nem todos têm tanto medo desses répteis quanto você esperaria. Registrado em um parque estadual na Flórida, um grupo de amigos viu alguns cavalos pastando perigosamente perto de um jacaré. De repente, um deles corre em direção à besta mortal e pisoteia várias vezes. Tudo o que o jacaré pôde fazer é sibilar de volta em aborrecimento e em um ponto consegue agarrar a perna do cavalo. Porém, sua boca é incapaz de causar qualquer dano e o réptil é forçado a recuar, caso os cavalos decidam atacar novamente. É difícil acreditar que um gigante desse foi dominado desta forma. E mesmo que fosse claramente um jacaré jovem, serve para mostrar que mesmo quando as probabilidades parecem estar contra você, sempre há uma maneira de prevalecer. Número 11. Macaco toca piano. Os pianistas levam anos, até décadas, para aperfeiçoar sua arte. É um processo de aprendizagem para todos que tocam algum instrumento e às vezes a melhor maneira de se orientar nas notas é se divertir e fazer barulho.
Nossos parentes mais próximos no reino animal são tão curiosos quanto nós, e quando têm a chance de experimentar coisas novas e incomuns, eles vão se dedicar totalmente. Este vídeo mostra o que acontece quando um chimpanzé de estimação é colocado em frente a um piano. Não demorou muito para ele realizar uma obra sublime. Ok, não é exatamente um clássico, mas ele definitivamente há um senso de ritmo e diversão nos sons que ele está fazendo. Mais algumas horas disso e talvez algumas aulas no futuro e quem sabe, esse chimpanzé pode estar se apresentando em alguns dos maiores palcos do mundo em pouco tempo. Você iria assistir a uma apresentação de um chimpanzé ou de qualquer outro animal? Com certeza pode ser mais interessante do que alguns shows e pode até atrair todo um novo público para o gênero. Número 10. Gato talentoso apresenta desempenho digno de Oscar. É fácil assistir a um filme e pensar que você não precisa de muito estudo para ser um ator. Mas o melhor dos melhores leva muitos anos de treinamento para ser capaz de transmitir suas emoções de forma eficaz na tela. É difícil o suficiente para os humanos, mas ainda mais complicado para os animais. E mesmo o filme Cats, ficando na história do cinema como uma das piores adaptações da Broadway, não pense que isso se reflete na espécie como um todo. Este é Barzik, o gato. E ele aperfeiçoou suas habilidades de atuação a um nível muito mais alto do que a maioria dos atores de Hollywood. Quando seu dono finge dar um tiro de arma em sua direção, ele reage de maneira bem convincente. Como você pode ver e felizmente não se contorce no chão por horas, enquanto ainda tenta se manter o centro das atenções. Se algum dia houver um Oscar para a melhor cena não humana, então Barzik definitivamente merece ganhá-lo. Na verdade, ele provavelmente superou a grande maioria das atuações dos atores de elite nos últimos anos. Então, por que não dar a ele o prêmio de melhor ator? Número 9. Os corvos podem falar. Apesar de os animais não terem cordas vocais que se desenvolveram ao mesmo nível que as nossas, eles ainda têm muitas maneiras de se comunicar na natureza. Existem algumas espécies que podem imitar nossas vozes, como papagaios. Mas você sabia que corvos também podem fazer isso? Mischief, can you say hello? Hello. Good bird. Quando eles são mantidos em cativeiro, esses pássaros astutos podem aprender a imitar uma variedade de sons. Não apenas as palavras que falamos, mas também os sons de motores, alarmes, chamadas de outros animais e até descarga de banheiros. Isso pode parecer uma habilidade completamente inútil. Afinal, você já conheceu uma pessoa que pode fazer isso, ter algum sucesso na vida? Mas há uma razão específica pela qual os corvos desenvolveram esta habilidade. Na natureza, eles usam a intimidação para ajudá-los nas tarefas que eles não podem fazer por conta própria. Por exemplo, se eles encontrarem uma carcaça na floresta e não conseguem abri-la para alimentar-se da carne, ao invés de desistir, eles vão imitar o chamado de um lobo ou uma raposa para atrair um que esteja por perto. Ao encontrar a comida, o animal maior vai começar a despedaçá-la e uma vez que estão satisfeitos, o corvo pode voar e comer as sobras. Número 8. Urso salva corvo de afogamento. Se você já observou um urso, você notará que eles parecem se concentrar em apenas uma coisa. Para eles, é tudo sobre encontrar comida, e quando eles têm isso, não há muito o que fazer para afugentá-los. É isso que torna este próximo vídeo ainda mais surpreendente, porque o urso nele está felizmente com a cara enfiada em sua refeição. Filmado no zoológico de Budapeste, um corvo que voou em seu recinto encontrou-se em situação completamente desesperadora e começou a se afogar na poça de água. Ao invés de continuar a comer sem se importar, o urso chamado Valley tirou a cara de sua comida e foi investigar como ele poderia ajudar o pássaro. Quando o corvo finalmente chega ao canto do tanque, Valley é capaz de colocar a pata na água, levá-lo contra a parede e pegá-lo em sua boca para trazê-lo de volta para a segurança. O pobre corvo provavelmente pensou que sua hora havia chegado.
fosse devido ao afogamento ou porque estava prestes a se tornar comida de urso. Mas, felizmente para ele, Valley estava muito mais interessado em terminar sua maçã. Número 7. Mudando uma casa enorme de lugar com um carro. Fazer uma mudança pode ser uma das coisas mais caras e estressantes que podemos fazer. Leva séculos para empacotar todos os seus pertences, levá-los para sua nova casa e colocar tudo no lugar certo. Mas imagine quão mais complicadas seriam as coisas se sua casa de fato mudasse de lugar. É muito mais complexo do que você pode pensar. Seja porque as pessoas não suportam a ideia de deixar a casa da família, mas querem uma mudança de ambientes, ou para aqueles que não podem deixar estrutura no terreno atual. É um processo complicado, como mostra esse vídeo na rua George Washington. Primeiro devem ser colocadas estruturas com rodas sobre a casa, e em seguida ela é levantada de sua fundação em um caminhão-plataforma. A casa é então conduzida com muito cuidado em baixa velocidade ao longo do caminho e exige que as equipes vão à frente para garantir que nenhum outro veículo grande tente ir em sua direção. É uma visão tão bizarra que as pessoas muitas vezes se alinham nas ruas para ver com os próprios olhos. Mas certamente seria péssimo se você fosse o motorista que ficasse preso atrás disso. Número 6. Policial impede homem de saltar de uma ponte. Uma coisa ruim do trabalho como policial é que eles nunca sabem bem o que precisarão fazer a seguir. E apesar de haver muita controvérsia sobre a maneira que eles muitas vezes impõem a lei, não há dúvida de que há momentos em que eles executam um trabalho incrível em benefício das comunidades e dos que nelas vivem. Um xerife perto de Road Lake, na Virgínia, foi chamado a um viaduto depois que testemunhas viram um homem se comportando estranhamente. Quando ele chegou, logo transpareceu que este homem estava passando por uma fase difícil e considerava que era hora de acabar com a própria vida. O xerife não iria deixar isso acontecer e distraiu o homem antes de agarrá-lo e puxá-lo de volta da borda da ponte. Enquanto faz isso, podemos ouvir o policial tranquilizando o homem, dizendo a ele que ele ainda tem muito pela frente e muito o que fazer neste mundo. Depois de ser examinado por médicos, o homem foi capaz de voltar para casa com segurança, tudo graças ao pensamento rápido do oficial. Número 5. Chão de floresta é pego respirando. Este vídeo mostra um dos mais bizarros fenômenos do mundo. E se contássemos a você sobre isso sem qualquer filmagem, não há chance de você acreditar que isso era real. Filmado em uma floresta no Quebec, você pode realmente ver o chão da floresta subindo e descendo, quase como se estivesse respirando. Tire um momento para assistir e diga o que você acha que está realmente acontecendo aqui. Infelizmente, isso não é prova de que a floresta é um grande organismo vivo, mas na verdade é o resultado das condições do local e do clima. O solo desta floresta é muito solto e por causa do vento soprando tão forte contra as árvores, elas são balançadas levemente para frente e para trás. E apenas um pequeno movimento do tronco na superfície pode resultar em grandes movimentações nas suas raízes. Quando há um movimento suficiente em conjunto, o próprio chão começa a se mover. Você não vai ver isso em toda a floresta, porque geralmente o solo é tão densamente compactado que as raízes não podem se mover e as árvores ficam firmes na posição. Se você tiver sorte o suficiente para ver isso na vida real, vai uma das coisas mais estranhas que você pode testemunhar. Número 4. Papagaios jogando basquete. A NBA traz as 30 melhores equipes dos Estados Unidos juntas em um torneio, mostrando as habilidades dos maiores jogadores do mundo. Ou pelo menos é o que eles gostariam que você pensasse. Até mesmo os fãs mais obstinados vão concordar que há muito que melhorar no basquete. Mas o primeiro passo certamente deve ser reexaminar as leis que regem o esporte. É uma regra pouco conhecida de que apenas os humanos têm permissão para jogar o basquete profissional. E se este próximo vídeo prova algo, é que essa regra é uma pena. Os papagaios parecem ter uma habilidade natural no jogo. Sim,
Eles jogam em quadras menores, mas isso significa um ritmo mais rápido e uma competição mais cativante. No entanto, há controvérsia de como os jogadores são recompensados por seus talentos. Enquanto os treinadores e os donos dos times lucram com as apostas, eles pagam suas maiores estrelas com amendoins. Número 3. Baleia beluga é filmada brincando de buscar a bola com a bola da Copa do Mundo de Rugby. Rugby é um dos esportes mais populares do mundo, fora do Brasil, e tem alguns dos fãs mais apaixonados que você encontrará em qualquer lugar. Em 2019, a seleção sul-africana venceu uma disputada competição para se tornar campeões mundiais, e parece que até os animais juntaram-se às suas celebrações. Numa viagem ao Círculo Polar Ártico, um grupo de torcedores sul-africanos estavam em um barco quando uma baleia beluga nadou na direção deles. Eles fizeram o que qualquer um faria e, por acaso, tinham uma bola de rugby com eles. Eles jogaram a bola na água e, apesar de que esperavam que a baleia brincasse com o objeto, eles mal podiam esperar o que aconteceria a seguir. A baleia animada nada à frente para pegar a bola em sua boca, mergulha debaixo d'água com ela e depois traz de volta para as pessoas no barco para que elas possam jogá-la novamente. Você consegue acreditar nisso? Uma dessas criaturas majestosas entrou facilmente em um jogo de buscar a bola com esses humanos. E você? Acha que há algum outro animal que teria feito o mesmo? Número 2. Incríveis enterradas de basquetebol feitas por elefante. Pode ser difícil praticar esportes, especialmente se você está isolado, sem outros jogadores para testar suas habilidades. Mas Hen Castle, uma estrela do Ninja Warrior e uma acrobata profissional, encontrou uma maneira de desafiar a si mesmo com a ajuda de um elefante. Isso não é tão bizarro quanto parece a princípio, porque ele aparentemente esteve perto das criaturas durante toda a sua vida, já que cresceu com elas. Mas ainda assim, as coisas que ele foi capaz de treiná-los para fazer nas quadras de basquete são incríveis. Ele realiza uma série de enterradas com seus assistentes que certamente colocariam todas as outras tentativas de enterradas na NBA no chinelo. O próprio Castle admite. No entanto, que eles não podem executar exatamente estas cenas de acrobacias perfeitamente sob pressão, e que para cada sucesso havia bastante erro e tentativa. Porém, a forma como eles trabalham juntos faz parecer que os elefantes são os companheiros de enterrada perfeitos. Mas se você fosse criar um truque com a ajuda de um animal, que espécie você escolheria? Número 1. O peixe voador. Com brânquias especializadas para extrair oxigênio da água, a única coisa que você pode assumir sobre um peixe é que ele vive debaixo d'água, certo? Bem, você pode ficar surpreso em saber que este nem sempre é o caso, pois há na verdade pelo menos 40 espécies diferentes de peixes voadores. Eles normalmente vivem em águas mais quentes e raramente crescem mais de 18 polegadas. São frequentemente vistos saltando nas ondas em velocidades incríveis, e para fazer isso, eles têm barbatanas alargadas, que lhes permitem deslizar pelo ar. Alguns espécimes, como os peixes voadores da Califórnia, têm 4 asas que lhes permitem planar por um tempo inacreditável. Existem algumas razões pelas quais eles desenvolveram essa habilidade. A primeira é que é uma ótima técnica evasiva para escapar de predadores que não são tão ágeis. E a segunda é que possibilita que eles peguem moscas acima da superfície da água, o que para algumas espécies é sua principal fonte de alimento. Às vezes isso pode levar a eventos cômicos, quando barcos estão passando por uma região onde há um grande cardume de peixes voadores, já que se essas criaturas se assustarem todos eles vão começar a pular para fora da água e começar a pousar no convés do barco e no caminho podem acabar atingindo alguém. Qual dessas filmagens você achou mais interessante? Conta pra gente aqui embaixo. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo. Eu te espero na próxima. Até lá. Tchau!